Amém? Marcos 4, 35. Diz assim, Marcos capítulo 4, versos número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado da margem. Que eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada ou travesseiro, em algumas traduções. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece ou aquieta-te. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Se você sabe quem é esse, levante a mão e aplauda e glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Pode falar o nome do Senhor? Glória a Deus. Aleluia. A obra não para. Amém. O som pode parar, mas a obra não para não. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos aqui um texto muito conhecido, creio eu, da palavra de Deus, que fala de um grande milagre que o Senhor operou para mostrar para todos nós que Ele tem poder embaixo na terra e em cima no céu. A Bíblia diz que Jesus estava com os seus discípulos cumprindo a missão, anunciando o reino de Deus. Mas como naquela época, não é como hoje. Hoje tem avião, tem ônibus, tem metrô, tem carro e tudo. Mas naquela época não. As únicas meios de locomoção que havia naquela época era através do lombo de animais, ou seja, cavalos, em algumas regiões camelo, jumento também para carregar as cargas, e através do barco. Em alguns lugares que tinham ali, mares, tinham ali, rios, enfim. E a Bíblia diz que Jesus estava com os seus discípulos, e para chegar até o próximo ponto da missão, a Bíblia diz que eles foram no barco. E Jesus libera uma palavra sobre a vida deles. Jesus disse assim: passemos para o outro lado da margem. Essa foi a palavra de Jesus. Ou seja, vamos atravessar, vamos chegar do outro lado. Mas a Bíblia diz que eles entram no barco. Entram no barco. E a Bíblia diz que levantou-se uma grande tempestade. Levantou-se uma grande tempestade. E o mais interessante é que ali naquele local haviam homens que já estavam acostumados com o mar. Homens que quando iam pescar, quando iam fazer algo, algum transporte de mercadorias no mar,
Homens que já sabiam, olha, vai chover. Já tinham essa aptidão para isso. E diz a história que se levantou uma tempestade. Ou seja, foram pegos de surpresa. Já viu quando você sai da sua casa? Às vezes o sol, como diz o sol está rachando. Você sai, nota um calor, você vai. Quando de repente, no meio do caminho, uma tempestade. Chuva, e muita chuva, muita água. O primeiro pensamento que vem na sua cabeça: se eu soubesse que ia chover, eu trazia um guarda-chuva. Se eu soubesse que ia ventar, eu trazia uma blusa de frio. Ou seja, situações que nos pegam de surpresa. Mas louvado seja Deus, que o nosso Deus não é Deus de surpresa. O nosso Deus não é surpreendido por nada. Quando o diabo pensa que de um lado ele veio com a astuta cilada dele, de um outro lado, o nosso Deus já entrou no escape e garante a vitória na vida daquele que crê. Aleluia! Então você pode declarar isso: o meu Deus não é pego de surpresa. O nosso Deus não é pego de surpresa. A Bíblia diz que ele entra no barco. E a Bíblia diz, sendo já tarde. Sendo o quê? Já tarde. Já era tarde. Já era, imagino eu ali por volta de 6 horas, né? E naquela época não é igual aqui. A gente, 6 horas, a gente tem, né? Quando dá 6 horas em ponto aí, os postes já começam a acender as luzes. Naquela época não tinha postes de luz igual a gente tem. Então já começou a escurecer no meio do mar ainda. Já estava escuro. Se havia lua, estavam sendo clareados pelo brilho da lua. Mas já estava, né, numa situação que, como eu já disse, se tinha lua, a lua sumiu, porque começou a chover. Veio uma tempestade, mas a Bíblia diz que sendo já tarde, sendo o quê? Sendo já tarde, a Bíblia diz que eles entram mar adentro. Vem a tempestade e já era tarde, mas o nosso Deus nunca atrasa. Para Deus nunca é tarde para operar um milagre na minha e na sua vida. Basta que nós venhamos crer que na hora certa, no momento certo, a mão de Deus se manifesta na minha e na sua vida. A Bíblia diz então que eles entram no barco. E a Bíblia diz que eles levam Jesus com eles. O segredo para acalmar a tempestade é essa. Quem nós estamos permitindo entrar na nossa vida? Alguém que vai acalmar a tempestade ou alguém que vai piorar a situação? O apóstolo Paulo disse: olha, cuidado, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então tem pessoas que às vezes caminham conosco, andam conosco, conversam conosco, mas que infelizmente, se nós não vigiarmos, tem sido pessoas que ao invés de nos ajudar, ao invés de acalmar a tempestade, traz mais tempestade ainda. Então a gente tem que selecionar quem é que a gente está deixando entrar para dentro do nosso barco. Barco simboliza a nossa vida. Então quem nós estamos deixando entrar no barco da nossa vida? Quem você tem deixado? Alguém que tem sido bênção na sua vida? Alguém que tem acrescentado na sua fé? Ou alguém que tem te desanimado? Alguém que tem feito com que você cresça ou com que você afunde mais ainda? Então tudo passa por aquilo por quem nós permitimos
permitimos entrar na nossa vida? Quem nós deixamos, quem nós trazemos para o nosso convívio? A Bíblia diz que eles levaram Jesus com eles. Então o segredo para acalmar a tempestade, meu irmão, é deixar Jesus entrar no seu barco. É deixar Jesus conduzir sua vida. A Bíblia diz então que levantou-se uma grande tempestade. É aquilo que eu estava dizendo agora há pouco. O Evangelho é um Evangelho desafiador, porque vai ter tempestade. Mas louvado seja Deus, que Jesus nunca pula fora do barco. Glória a Deus. Tem pessoas que a gente deixa entrar no nosso barco, na nossa vida. Na hora que a tempestade vem, é os primeiros a pular fora do barco. Enquanto a maré mansa, enquanto as águas estão tranquilas, estou contigo até no fim. Meu amigo, minha amiga, mas na hora que a tempestade se levanta, todo mundo pula fora do barco e deixa você na mão. É verdade. Mas graças a Deus que Jesus nunca pula fora do barco. Se Ele entrou no barco, Ele vai com você até do outro lado e você vai cantar o hino da vitória. Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Então manifesta o poder de Deus na sua vida. Glorifica esse Deus. Glória a Deus, obrigada, meu Senhor, aleluia. Nunca pula fora do barco. Oh, aleluia, Deus Santo, obrigado. A Bíblia diz então que eles levam Jesus. De repente, levanta a tempestade. Um desespero toma conta daqueles homens. E o que é mais, interessante, como eu disse, que muitos aqui que estavam no barco, já eram homens acostumados com o mar. Homens que sabiam nadar. Mas quando veio a tempestade, até esqueceram que sabia nadar. Diz: Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos morrer afogados, nós vamos morrer, porque o barco está quase virando. Para quem não sabe nadar, era até compreensível. Mas para quem já sabia, é porque o medo tem esse poder. O medo muitas vezes neutraliza a pessoa. O medo muitas vezes cega a pessoa, que faz com que ela não enxergue nenhuma saída. Mas em nome de Jesus Cristo, a tempestade ela até pode se levantar, mas a Bíblia diz: levanta os seus olhos, olhe para o alto, porque de lá te virá o socorro. O nosso socorro vem do Deus que fez os céus e também a terra, e é esse que está no seu barco. Amém, Jesus, obrigado, Senhor. A Bíblia diz então que alguém olha para o lado e Jesus está dormindo. Dormindo. Ou seja, a tempestade não tirou o sono de Jesus. Jesus não perdeu o sono por causa da tempestade. Ou seja, o nosso Deus não fica descontrolado na hora que o problema se levanta. E nós também temos que agir assim. Vai vir tempestade? Vai. Vai levantar? Vai ter levante? Vai. Mas uma coisa é certa: aquele que está no barco, deita e vai dormir. Porque a Bíblia diz claramente, o próprio salmista disse: eu me deitei, dormi e despertei, porque o Senhor me guardou. Até no nosso sono, Deus coloca anjo para guardar. Até no nosso sono, a mão de Deus está nos guardando. Tem pessoa que perde o sono. E tem uns que dormem tão preocupados, tem até pesadelo de madrugada. Aí acorda de madrugada por causa de pesadelo. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo.
aprenda com Jesus. Não perca o sono por causa da tempestade. Porque quem está no seu barco tem poder de acalmar a tempestade. A Bíblia diz então que eles despertam o Senhor. Não te importa que venhamos a perecer. Ou seja, o Senhor não está vendo, Senhor, que a tempestade está a ponto de vir ao barco e nós podemos todos morrer. Enquanto nas vezes as pessoas agem assim, tudo tranquilo, tudo numa boa. De repente, quando levanta um problema, a tempestade, o questionamento vem: Senhor, o Senhor está vendo que eu estou passando por essa prova na minha casa, na minha família? Será que o Senhor não vai mudar essa história? Deus não aceita a reclamação, Deus aceita a oração. E orar é depender de Deus. Tem pessoas que não oram, elas reclamam, elas querem pôr Deus na parede. Se o Senhor não fizer, eu saio da sua presença. Se o Senhor não operar, eu vou parar de seguir. Irmão, Deus, entenda uma coisa: Deus fazendo ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Porque Ele não faz, não é porque eu quero, Ele faz, é porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E se Ele tem uma promessa na minha e na sua vida, Ele vai se cumprir. Venha a tempestade ou não, a promessa vai se cumprir. Jesus falou: passemos para o outro lado. Promessa de chegar do outro lado. Mas tem tempestade, e daí? A promessa está de pé. Mas quando a pessoa se esquece da promessa, quando a pessoa se esquece que tem promessa, ela começa a questionar o poder de Deus, ela começa a questionar o próprio Deus, ela quer colocar Deus na parede, ela acha que Deus é empregado, Ele quer mandar. Ninguém manda em Deus, Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. A Bíblia diz então que Jesus então levanta e dá uma palavra de autoridade. A Bíblia diz: não te importa que venhamos perecer? E ele, ou seja, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. O problema daquela tempestade era o vento. Era o vento. Porque a Bíblia diz claramente: olha, levantou-se um grande temporal de vento. Temporal de vento. E a Bíblia diz que Jesus deu uma palavra para o vento. Ou seja, Jesus conhece a raiz do problema. Jesus sabe aonde começou o problema. Jesus sabe quem é a causa do problema. E Ele tem o poder de selecionar o problema, de ir lá na raiz do problema. Mas a pessoa fica preocupada, a pessoa perde o sono, a pessoa começa, como eu já disse, clamar do Senhor, achar que Deus é surdo, achar que Deus é cego, e para piorar, achar que Deus é morto. Deus não é morto não, Ele ressuscitou, está no nosso meio para acalmar a tempestade e liberar a bênção sobre a minha e sobre a sua vida. Tem alguém que crê? Então aplauda e glorifique esse Deus todo poderoso. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Jesus dá uma palavra de autoridade. Jesus estava ensinando para eles que quando Jesus libera uma palavra de autoridade, a Bíblia diz que fez-se grande bonança. Jesus olha para eles: olha,
Cadê a fé de vocês? Cadê a fé? Cadê a autoridade que eu dei para vocês? Porque eles eram autoridades delegadas pelo Senhor. A Bíblia diz que certa vez Jesus envia eles a pregar o Evangelho. E Jesus libera autoridade para eles. No livro de Mateus, se não me engano, Mateus capítulo 10. Que o Senhor dá autoridade para eles. E eles vão orar. E a Bíblia diz que pessoas foram curadas. A Bíblia diz que espíritos se submeteram a eles. E eles disseram: Senhor, os espíritos se submetem a nós. Mas Jesus libera uma palavra: não vos alegreis, porque os espíritos submetem a vós, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia. A Bíblia diz então que Jesus tinha liberado sobre eles autoridade. Então Jesus olha para eles depois que a tempestade se acabou e diz: olha, cadê a fé de vocês? Ou seja, não basta apenas ter autoridade, tem que ter fé. Pedro entendeu isso. Pedro entendeu isso tanto que um dia ele chegando com João na porta do templo, a Bíblia diz que havia um homem coxo, e o homem se direciona a eles pedindo uma esmola. E Pedro, cheio da autoridade de Deus, Pedro olha para aquele homem e diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. E aquele homem levantou, porque Pedro entendeu que quem estava no barco dele é o mesmo que deu autoridade e poder para ele. Então há poder de Deus sobre a mim, sobre a sua vida. Mas não basta nós sabemos que temos esse poder, sabemos que temos essa autoridade, e não usar, e não liberar uma palavra contra as tempestades que se levantam. Jesus liberou uma palavra contra a tempestade, e ela cessou. Para finalizar, a Bíblia diz então que quando Jesus libera essa palavra sobre a vida deles, perguntando para eles: cadê a fé de vocês? Ninguém teve palavra nenhuma para expressar, mas a Bíblia diz que eles, persuadidos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estar na casa de Deus é uma maravilha. Louvar a Deus é uma maravilha. Escutar a Deus é uma maravilha. Agora nós temos é que conhecer quem é esse Deus. O segredo está em conhecer aquele que tem o poder de acalmar o vento da tempestade. Eles perguntaram: quem é este? Se perguntaram porque não sabia quem era. Não sabiam que era o próprio Deus que estava manifesto ali. Já ouviram falar dos milagres desse Deus? Um Deus que fez o sol e a lua parar. Um Deus que fez a rocha da água. Um Deus que fez pão e carne chover do céu. Um Deus que fez água amarga ficar doce. Um Deus que abriu o mar no meio, um caminho no meio do mar. Mesmo tendo ouvido tudo isso, ainda não conheciam quem estava com eles. Então o segredo está em conhecer esse Deus Todo-Poderoso, esse que nós deixamos entrar no nosso barco. Não basta apenas Jesus estar no barco, nós temos que conhecer quem é esse Jesus, nos aproximar mais dele, ter mais comunhão com ele.
eles foram reclamar com o Senhor. Deus não quer reclamação, Deus quer oração, quer dependência dele. Orar é depender do Senhor, é saber que eu nada posso e Ele tudo pode, é saber que a solução está nas mãos dele, é saber que quando a minha força acaba, é aí que Ele entra com o poder dele e opera o milagre, porque Ele é Deus. Sozinho, meu irmão, nós não chegaremos do outro lado nunca, mas com Ele a certeza da chegada é certa, porque a palavra de vitória já foi liberada sobre a mim e sobre a sua vida. Amém? Se você crê, coloque-se